Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar do governo Juscelino Kubitschek. JK, ele governa o Brasil de 1956 a 1961. Então, na aula de hoje a gente vai conversar sobre esse momento histórico, a gente vai conhecer qual era o plano de governo, né, do JK, quais foram as suas determinações e as consequências, né, que esse governo trouxe para o nosso país. Então a gente vai entender aí todo o seu plano político, todas as construções, e tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso, e entender aí o Brasil politicamente, economicamente, socialmente, nesse período, tá bom? Então, vamos aos slides. Na última aula eu expliquei aí toda a dificuldade, né, todo o trâmite e esforço que foi feito aí pelo general Henrique Lott para que o JK assumisse o poder. O JK ele ganha a eleição de 1955, ele disputou lá com Juarez Távora da UDN e com Adhemar de Barros do PSP. Mas ele ganha, mas existe aí uma tentativa, né, de golpe para que ele não assuma o poder. Mas, como eu expliquei na última aula, o general Henrique Lott, ele dá um chamado, né, de contragolpe preventivo, e exatamente para que o JK possa assumir aí a presidência da República. O seu vice é o João Goulart. E o contragolpe preventivo, ele garante aí a posse, né, dos dois, tanto do JK como presidente, quanto do Jango, que é vice, né? Quando eleito em 1955, o JK ele defende a entrada do capital externo no país. Tá? Ele defende a instalação de multinacionais e, para permitir que essas multinacionais se instalem no Brasil, obviamente que o presidente ele vai fazer algumas concessões, né, que economicamente serão atraentes para as empresas estrangeiras entrarem no Brasil. Isso significa que os países originários dessas empresas vão lucrar bastante com a estabilização dessas empresas aqui. E além das vantagens econômicas que isso pode gerar, o Juscelino ele tinha também que preparar o Brasil para determinadas áreas, né? Para receber, por exemplo, a empresa automotiva, ele estava investindo em estradas e por aí vai. Ele passa a investir em algumas áreas que a gente vai conversar aqui, exatamente com o objetivo de estimular a nossa economia, né? De abrir o país aí para uma modernidade. Então, quando ele entra, né, o slogan do governo JK é que o Brasil vai crescer 50 anos em 5. Então, a gente sabe que o mandato presidencial era de 5 anos, então a promessa era desenvolver 50 anos nesse curto espaço de tempo. E aí, para esse desenvolvimento, é importante a gente entender que ele se daria a partir de um tripé, né? Esse tripé, ele seria o capital estatal, né? E o capital privado nacional, né? O nacional que é privado, que vem do empresariado, e o capital estrangeiro. O Plano de Metas foi um importante programa de industrialização e modernização, né, levado aí à realização efetiva, né, no governo do Juscelino Kubitschek. Então, ele aparecia aí na forma de um ambicioso conjunto aí de objetivos setoriais que daria continuidade ao processo de substituição das importações, ou seja, o interesse que o Brasil tinha em se industrializar. E para esse plano, né, para o governo JK levar à frente esse plano, envolveria aí 5 grandes áreas. A primeira delas, descrita aí no slide, está a energia, com a construção de hidroelétricas, certo? Transportes seria aí também mais um objetivo com um investimento pesado em rodovias, e a gente conversou na sala, né? Vários questionamentos foram levantados a respeito sobre estradas de ferro, sobre outras áreas, né, do transporte que o JK podia investir. No entanto, ele tinha interesse, né, da vinda dessas multinacionais, dessas montadoras de carro, que também
constituiria ali a indústria, que é mais um aspecto, né, que é mais uma grande área do plano de metas. Então, a indústria ela ia atrair aí grandes montadoras de automóveis. Além das já faladas, né, energia, indústria e transporte, ainda como plano de metas estava a alimentação e a educação. Essas duas últimas aí nós vamos conversar no próximo slide. Então, quando eu já falei aí um pouquinho no último slide, faltavam 2 setores aí de investimento e o governo JK ele investe, né, em subsídios ao trigo e ao ensino técnico profissionalizante. Bom, para a população, qual era o discurso? A questão do trigo ela era justificada pelo barateamento do pão, né, que seria um alimento aí para os mais pobres, acesso a eles, acesso à alimentação. No entanto, né, estava atendendo também ao agronegócio, aos grandes latifundiários, às questões de exportação também. Já o ensino técnico profissionalizante, né, ele também na justificativa do presidente era para atender os mais pobres que já teriam uma formação, né, já teria aí uma especialização em que poderia ter emprego cada vez mais cedo e tudo mais. No entanto, iria atender aqui a essa industrialização, as multinacionais que passariam a existir aqui no Brasil, né, que já estava existindo durante o seu governo. Mas no governo JK a gente fala da metassíntese. O que seria essa metassíntese do governo? Vocês já sabem porque tiveram aula, mas a metassíntese seria aí a culminância desse plano de metas, né, que atenderia a vários aspectos aí da economia, e a metassíntese seria a construção de Brasília, a transferência da capital federal para o centro-oeste. A ideia da transferência da capital para o interior, né, como a gente já conversou também, era antiga, né? Então, ainda no século XIX, com a proclamação da República, isso foi bastante discutido, mas não foi levado a cabo aí. Então, embora tenha perpassado aí vários governos, né, desde a proclamação, alguns governos posteriores, no Dutra, no segundo governo Vargas, essa proposta já está no Congresso, é no governo JK que, né, existe aí o início da construção, né? O Oscar Niemeyer, ele é convidado para organizar, né, o arquiteto, para criar aí o esboço da cidade, do que vem a ser o Distrito Federal, a capital federal, junto aí com o Lúcio Costa e com o engenheiro Israel Pinheiro, certo? Então, com o projeto aprovado, a opinião aí, né, a opinião pública se dividiu aí em relação tanto à construção quanto ao projeto. No entanto, em 3 anos, a capital ficou pronta, né, e pelo menos assim, o que estava, né, esboçado, os seus principais prédios e tudo mais, foi concluído aí num prazo de 3 anos. Brasília representava dessa forma o símbolo do crescimento brasileiro, né, que está mostrando aí no governo JK esse desenvolvimento, essa modernização que está acontecendo no governo. Mas é importante que a gente saiba, e a gente vai estudar ainda sobre isso, sobre outros aspectos nesse momento, tá? E a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de coisas positivas, no entanto, tem críticas a serem feitas aí durante esse período. Tratamos aí dos aspectos políticos e econômicos, mas vamos deixar um pouquinho de lado para a gente falar da cultura, tá? Nesse momento histórico aí do governo JK, o país, o Brasil, ele obtém aí grandes conquistas no mundo dos esportes. Em 58, a seleção brasileira de futebol, ela finalmente se consagra campeã mundial. Então, 8 anos depois da grande derrota ali, que a gente falou na última aula, que aconteceu no Maracanã contra o Uruguai, o Brasil, ele é campeão do mundo no futebol e traz aí toda a positividade que o futebol traz para a nossa sociedade, e vocês sabem muito bem, né? Eu sei que vai ter aluno que vai revirar os olhos nesse momento, mas todo governo que passou por um título mundial de futebol,
recebeu aí as benesses desse momento, recebeu aí a questão da vitória como um momento positivo, né? Saindo um pouco do futebol, no tênis feminino, a Maria Esther Bueno, ela se destaca e se torna a melhor jogadora do mundo em 1959, então é bastante importante. Nos aspectos, no estilo musical, né, no aspecto musical, o destaque foi para o surgimento da bossa nova, né? A bossa nova ele é um novo ritmo aí, né, musical que deriva do samba e com uma influência muito grande do jazz. E no Brasil, né, teve grande destaque aí o João Gilberto, Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, tá? Esse ritmo foi um ritmo de grande projeção internacional, né? E outros músicos internacionais, como o Baden Powell e tudo mais, eles também foram representantes aí da bossa nova. A bossa nova, enquanto gênero musical, ela marcou aí esse período, né? É uma manifestação brasileira, é um estilo brasileiro, mas é um estilo muito atrelado aí ao jazz, que não é, né, uma música brasileira. Então, é muito curioso a gente conversar sobre o aspecto cultural, né, nesses momentos políticos que a gente chama a atenção para alguns comportamentos, para algumas decisões políticas que afetam o lado cultural, né? Economicamente, a gente estava ali muito próximo dos Estados Unidos, né? A gente estava aí querendo uma projeção internacional, a gente estava incentivando aí as multinacionais, e aí o estilo musical foi um reflexo, né, dessa mistura. Então é importante pontuar que não foi unanimidade, que embora fosse um ritmo muito bonito, de grande proporção, existiam críticas aí por parte de cantores e de movimentos artísticos, né, como a Tropicália, que tratava aí a bossa nova como um ritmo não tão brasileiro assim. Então nós temos música de Caetano Veloso criticando, né? É muito interessante observar esse aspecto também. Porque enquanto a bossa nova ela reafirmava aí a tradição brasileira, né, com o samba, desculpa aí, ela também dialogava com o jazz norte-americano, o jazz aí dos Estados Unidos, que influenciava bastante. Então, o ritmo ele incorporava aí não só, né, essa influência técnica musical e tudo mais, mas também a questão da modernização em diversas letras do ritmo. Então, não é muito difícil que a gente encontre aí na figura, né, do narrador, na letra da bossa nova, experiências específicas vivenciadas nos centros urbanos, né, citando aí movimentos de pessoas, trânsito, calçadas, automóveis. Então, é importante a gente se atentar a isso também. E como música, eu posso deixar aqui, né, o exemplo de duas grandes, conhecidas músicas, que é Chega de Saudade e Garota de Ipanema, que até hoje, né, são regravadas aí por alguns artistas. Esse slide está ficando muito grande, mas eu vou ter que listar o consumismo da classe média e da elite, que cresceu muito no governo JK, e a temática social, né, no cinema e no teatro. O cinema novo foi um movimento cinematográfico, né, que ele se destaca aí pela crítica às desigualdades sociais, e essa representação ocorria aí nos filmes, em tudo que foi produzido nessa época. E a gente vai ver nos próximos slides o quanto esse filme estava reproduzindo a realidade. Já o Teatro Arena, ele foi um dos mais importantes grupos teatrais aí da década de 50 e 60, né? E ele promove uma renovação e nacionalização do teatro brasileiro. Tá? Ele encerra, né, sua atividade em 1972, só na década de 70 já encerra, mas no momento histórico que a gente está conversando aqui, ele tem grande ascensão, né, e aparece bastante com as suas críticas, né, com as suas peças e tudo mais. Lembrando aí que o cinema novo, né, é esse movimento que acontece em toda produção cinematográfica, né, e enquanto o Teatro Arena ele existiu, ele estava localizado na cidade de São Paulo e ele foi responsável aí por toda essa transformação que a gente conversou. E aí vem
as consequências, né? O resultado do governo, a herança que o JK deixa para o Brasil. No slide eu destaco aí a diferença social, a desigualdade, né? Nesses dois desenhos aí, um em frente ao outro, que seria uma comunidade e um bairro de classe média alta. Então, o resultado dessa política desenvolvimentista do JK foi o aumento da dívida externa, né? A crescente inflação durante e posteriormente ao seu governo, né? Eu já comecei com o aumento da desigualdade aí e, consequentemente, a concentração de renda e a emergência, né, das questões sociais, a emergência de se tratar, né, dessa desigualdade. Então, junto às questões sociais, aos problemas sociais então existentes, soma-se também, né, aparecem também movimentos sociais que são importantes da gente tratar, e a gente já falou, né, a gente já deu o exemplo aí na última aula, tratando aí das ligas camponesas, que foi um embrião do movimento do Sem Terra posteriormente, né, que vai surgir aí mais tarde. Então, é importante a gente tratar desses movimentos sociais que correspondem aí à emergência, né, dessas desigualdades que estão cada vez mais claras no Brasil. E um aspecto que eu não falei quando ainda estava tratando do plano de metas e que eu acho importante colocar aqui, nessa questão, né, dos capitais utilizados, né, no governo JK, do capital estrangeiro, do capital estatal e do capital privado nacional, seria exatamente a questão, tratando de política aí, da troca de favores. Então, o capital estatal, além da Petrobras e da Eletrobras, que já existiam, ela aparece também na Sudene e na Sudã, né, na nomeação de cargos políticos atrelados aí a conhecimento, a troca de favores, e também isso é um aspecto do governo que eu não citei ali atrás, mas estou falando nesse slide. E vai ter a ver, porque no próximo slide a gente vai falar, né, continuando a falar, a gente vai continuar a falar sobre as consequências do governo e a gente vai falar da favelização. Então, embora tenha produzido aí crescimento, modernização, né, a construção, né, aí de instituições importantes para determinados setores industriais, para determinadas regiões territoriais, é importante a gente entender que se concentrou, né, toda essa modernização ela vai se concentrar no Sudeste, incentivando aí uma migração de nordestinos, né, e o crescimento desordenado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, enquanto o Nordeste mantinha seus grandes latifúndios, mantinha a questão agroexportadora, o Sudeste se industrializava e favelizava, crescia desordenadamente, certo? As condições negativas, né, as condições ruins do campo, levaram aí também à criação das ligas camponesas, que eu falei no slide anterior, que eu não resisto, né, gente? Eu falo antes mesmo, mas esses movimentos sociais, eles são resultado da emergência dessas desigualdades que o governo JK produziu, certo? Não que antes fosse uma sociedade igualitária, mas todos os investimentos, toda essa aceleração de crescimento, né, não atendeu aos mais pobres. Eles estavam ali como uma justificativa para todas as medidas, no entanto, atendia, né, a elite, ao estrangeiro, né, e a classe média, que a gente já comentou aí que cresceu. Bom, encerro o slide aqui, acredito eu. Tem mais um aí que eu vou encerrar para falar já da próxima campanha presidencial que vai eleger o Jânio Quadros. Em 1960, né, que seriam as novas eleições, o crescimento e as obras de Juscelino Kubitschek foram alvo de suspeitas e investigação por corrupção. Então, essas suspeitas elas estiveram presentes aí nos discursos dos candidatos a presidente em 1960, e entre eles estaria o Jânio Quadros, que vai ser o eleito, tá? Então, o Jânio Quadros ele era apoiado pela UDN, então conservador, né? Vamos relembrar aí o que a gente falou de cada partido político, e o Jânio, na sua campanha política, ele fala que vai varrer,
né, a corrupção do Brasil. Então, vou botar a marchinha, claro que eu vou, né, vou botar a musiquinha do Varre, Varre, Vassourinha pra gente tratar de como o Jânio ganhou, né, baseado em quê, falando de quê e quão rápido foi o governo dele, que aí vocês já vão se assustar que vai vir mais um presidente em seguida. Tá bom, gente? Bom, um beijo pra vocês. Me procurem aí durante a aula, tirem suas dúvidas, podem mandar e-mail também e até a próxima aula, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês já sabem que vão fazer atividades ligadas a Dutra, Vargas e Juscelino. E é isso, beijo grande e até a próxima quarta.